só o que diz o Salmo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos encontra prazer ou tem grande prazer. A versão NVI, e sempre quando eu falo em versão, você precisa entender que Deus nos deu um privilégio de, em português, vários estudiosos transcreveram a Bíblia. A que você leu ali é a revista atualizada. Quando se fala revista atualizada, é a antiga versão de um padre chamado João Ferreira de Almeida, que foi uma bênção, um instrumento de Deus, e foi a primeira versão popular do Brasil. A NVI, a nova versão internacional, já é um pouco mais fácil. Diz assim: aleluia, como é feliz a pessoa que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. E depois estudiosos colocaram uma linguagem mais atual, que é a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. A Bíblia diz assim nessa versão: aleluia, feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem o Senhor prazer em si e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Vou ler de novo. Aleluia, feliz aquele que teme ao Senhor, o seu Deus, e que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Meus irmãos, a palavra de hoje, ela é simples e direta sobre esse assunto de obediência. O próprio Jesus, ele fez questão de reproduzir aspectos muito similares a Moisés, que é aquele que recebe a lei no Monte Sinai, e a gente sabe que ele sobe na montanha, recebe aquelas tábuas de pedra, que já foi pauta para filmes, novelas e tantas outras coisas que você já viu um monte de cenas sobre isso. Moisés recebendo as tábuas, depois quebrando aquelas tábuas porque fica indignado com o povo. O texto bíblico vai dizer, em Mateus capítulo 5, que Jesus, muito parecido quando ele vai novamente agora passar instruções e mandamentos, se repete a cena. Ele vai para cima de uma montanha e ele fala o que a gente conhece como as bem-aventuranças, mas também ficou muito conhecido como Sermão do Monte, porque Sermão do Monte vai muito além das bem-aventuranças. O que Jesus faz? Ele faz uma reinterpretação dos ensinos que Moisés tinha dado, dos 10 mandamentos, e agora ele coloca 8 bem-aventuranças. E você conhece praticamente todas elas. E é interessante que a palavra bem-aventurado, que também nós encontramos no Salmo 112, bem-aventurado, 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 significa feliz, alegre. Ou seja, uma pessoa que vai ter sucesso na vida. Esse é bem-aventurado. E o texto diz, aquele que tem prazer nos mandamentos do Senhor, e a versão mais contemporânea, aquele que obedece às instruções do Senhor. E é interessante que Jesus, depois de reinterpretar todas as leis, e faz aquele pacotão, ele conta a história que vocês conhecem, eu já repeti algumas vezes. 2 casas são construídas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia, vem chuva, ventos, rios enchem e arrastam ambas as casas. Mas a casa que estava sobre a areia, essa rui, e vai embora. Não aguenta a chuva, não aguenta as forças do vento e nem dos rios. Mas a casa que estava sobre a rocha, a areia vai embora, a que estava sobre a rocha fica firme. E daí Jesus mesmo faz a aplicação. Olha só o segredo. Aquele que ouve os meus ensinamentos, ouve, mas não obedece, é semelhante à pessoa que construiu a casa sobre a areia. Vai ruir quando os problemas da vida surgirem. Diferentemente, aquele que construiu a casa sobre a rocha, Jesus diz, essa é a pessoa que ouviu também, mas resolveu praticar, obedecer os ensinamentos. Esse construiu a casa sobre a areia. Quando vierem os problemas da vida, os rios, os ventos, a chuva vai ficar de pé. A pergunta é, você prefere ser a casa sobre a areia ou sobre a rocha? Todos nós vamos responder, é lógico, pastor, que nós somos a casa sobre a rocha. Mas a pergunta mais profunda é muito mais simples. Você tem obedecido aos ensinamentos do Senhor? Se tem obedecido aos ensinamentos do Senhor, tenha certeza, a sua casa estará sobre a rocha e nada vai te derrubar. Mas é preciso obedecer.
obedecer. Nós, como eu falei, temos várias versões da Bíblia em português e negligenciamos um privilégio. Meus irmãos, mais de 1000 povos ainda não têm a Bíblia traduzida nas suas línguas. Consequentemente, não sabem nem o que fazer e o que obedecer. Alguns têm partes da Bíblia, chineses, coreanos, aonde é uma folhinha só que eles conseguiram. Eles fazem a maior festa por ter aquela parte e já agradece a Deus. Nós temos várias versões, muitas vezes estamos negligenciando o manual da vida. A palavra é bem clara: bem-aventurado quem obedece. Quer ser feliz? Não adianta você ir nas livrarias e bibliotecas procurando aqueles temas pragmáticos. 10 chaves para a felicidade, 50 segredos para ser feliz. Pode ter coisa boa? Pode. Agora, o próprio Deus nos diz: quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado, abençoado e próspero? Está aqui. É a palavra de Deus. E é aqui que você precisa pautar a sua vida e as suas decisões. Infelizmente, nós negligenciamos. Nós somos ruins para ler manual. Você lembra aquele aspirador, aquele liquidificador, aquele aparelho que você comprou? Você não leu o manual. Nem o carro novo, que era o teu sonho, você leu o manual. É verdade. Sei porque nós somos assim. Certa vez compramos um liquidificador lá em casa, né? E eu, muito metido, já montei e queria fazer uma batida, né? Primeira lá com leite condensado, com leite, né? Eu me lembro que a Júlia nem estava em casa quando eu montei aquele negócio. Botei fruta e tal. Quando eu fui despejar o leite, começou a sair por tudo. Foi até um motor, eu acho, estragou o negócio. Por quê? Esqueci de ler o manual. Tinha que colocar uma borracha entre o copo e o aparelho. Não li o manual, me dei mal. Uma coisa pequena, simples, estragou. Agora, isso o dinheiro compra de novo. Mas e a nossa vida? E a minha vida e a sua vida? Que não volta mais. Por mais que nós vamos ter muitos dias pela frente, eu creio que sim, apesar que não temos essa garantia, a gente precisa viver bem, porque a vida é uma só. Nunca mais você vai ter 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. É uma vez só na vida. Hoje, dia 13 de junho de 2019, não volta mais. O próximo 13 de junho é 2020. Então a gente precisa fazer a vida valer a pena. E por isso, o segredo é esse: obedecer. E eu quero que você saia daqui decidido a obedecer por pelo menos 2 questões muito simples e muito lógicas. Primeira questão que você precisa sair daqui decidir obedecer é porque quando nós obedecemos o Senhor e a sua palavra e os seus mandamentos, nós mesmos somos beneficiados. Quando você decide obedecer, você mesmo é beneficiado. É claro que muitas vezes nós não entendemos isso. Quem aqui tem filho pequeno? De 10 anos para baixo. Quando você diz para o teu filho: hoje não vai ter videogame, porque você precisa fazer aquele trabalho da escola. Ele fica feliz ou triste? Muito aborrecido. Lá em casa, de vez em quando, tem uns beijos desse tamanho. Agora, você que está já numa fase de maturidade que ele ainda não está, você está querendo o bem ou mal do seu filho? O bem. E por isso a gente colocou limite. Por isso a gente colocou algumas instruções. Isso hoje não. É claro, nós agora, como adultos, entendemos isso. Mas eu, quando me lembro da minha infância, eu já falei para vocês, eu odiava matemática e reprovei em matemática, mas algumas vezes eu ficava indignado com os meus pais, porque eu queria ir para a rua, jogar taco, jogar futebol, fazer guerra de mamona com os amigos, mas tinha que ficar em casa estudando. Eu também estava lá, com um beiço enorme, indignado, achando que os meus pais estavam cortando o meu barato, quando eles queriam me abençoar, que eu estudasse, fosse aprovado, e lá na frente eu recebesse as recompensas de tudo isso. Às vezes nós não entendemos, mas as regras, os mandamentos e os limites são para o nosso bem. Não esqueça jamais disso. Quando nós olhamos para a palavra, a gente vai ver o tempo todo. Quando se obedece ao Senhor e a sua instrução, resulta em bênção. Quando não obedece ao Senhor, resulta em maldição. A gente pode fazer uma varredura na Bíblia e não tem como nós aqui entrarmos em todas as histórias.
Mas nós, olhando, por exemplo, cenas principais da Bíblia, a gente consegue perceber isso de uma maneira muito clara. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Tu serás uma bênção, e a tua descendência será uma bênção. Abraão, 75 anos de idade, um senhor frustrado, com uma esposa frustrada, viviam no meio de Deus, mas aquilo que era lógico, um filho, eles não tinham. Tinham muito servo, muita riqueza, mas o que eles queriam, não tinham. Resolve obedecer. 25 anos de caminhada. 25 anos até a bênção chegar. Mas por ter obedecido, a bênção chegou. Está lá Josué, diante de um grande desafio que é dar sequência a tudo aquilo que Moisés fez. Tirou o povo do Egito para colocar na terra prometida. O povo se rebelia, começa a morrer no deserto, mas Josué é aquele que vai levar a outra geração, a nova geração, para dentro da terra prometida. Primeira cidade que eles vão enfrentar, Jericó. Uma cidade, hoje é considerada a cidade mais antiga do mundo. Uma cidade que na época tinha os seus muros enormes, eram considerados muros impenetráveis. Aquele povo não era um exército forte que saiu do Egito. Era um povo belicamente despreparado. Era um povo que não tinha armas poderosas de guerra, nem como os egípcios tinham. Não tinha suas carruagens, não tinha suas catapultas, não tinha nada. Tinha umas armas providenciadas lá que arrumaram. Como que esse povo vai conquistar uma cidade que era famosa por ser impenetrável? Daí, olha só o que Deus vai dizer. Josué, é o seguinte: vocês vão dar voltas nos muros. 7 dias dando volta. No último dia, levem trombetas e vocês vão gritar e tocar trombetas, que era um chofarzinho, um chifre de animal. Você já parou para imaginar isso? Que instrução doida de Deus é essa? Muros precisam ser derrubados. Uma cidade precisa ser conquistada e Deus manda a gente vir com volta? Com trombeta? Com grito? Ele resolveu obedecer. Os muros vieram ao chão. Foram beneficiados, conseguiram entrar na terra prometida. Você quer ver uma outra lógica estranha de Deus? Gideão, eu escutei o povo sofrendo e clamando a mim, e eu estou te escolhendo para você libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Tá bom, Deus, vamos lá. Convoca milhares e milhares de pessoas. Deus olha e diz: ainda tem muita gente aí. Os inimigos eram mais de 100 mil. Ele consegue levantar uns 30 mil. E Deus olha e ainda diz que tinha muita gente. Vai saindo. Manda embora todos aqueles que estão com saudade de casa, aqueles que estão com medo, aqueles que esqueceram o Facebook aberto e precisa responder. Manda tudo embora. Fica alguns e Deus diz, ainda tem muita gente, manda beber água no riacho. Quando eles vão beber, 300 ficam. Mas Gideão decide obedecer. Para a guerra também não vai com armas, vai com canto, com tocha e com trombeta. O exército de Deus consegue vencer os inimigos. História após história da Bíblia nós vamos ver essa cena. Naamã, a cura, está em 7 mergulhos. Resolve obedecer. Jesus chega num casamento em Caná da Galileia, faltou o vinho. Jesus manda encher as talhas de água. Faltou vinho, Jesus manda, agora pegue e leve. Os servos decidem obedecer. O vinho apareceu, a água foi transformada em vinho. Cena após cena, nós vamos ver a mesma coisa. E quando se obedece, recebe a bênção de Deus. O texto clássico para isso está lá em Deuteronômio 28. E vai aparecer de uma maneira muito direta. Querem ser próspero, abençoado? Obedeçam. Obedeçam, obedeçam. Eu lembro você, não é fácil obedecer às instruções do Senhor, mas é o que vai te colocar no centro da vontade dEle e fazer com que a bênção dEle te alcance. A palavra é clara: se obedecer os mandamentos, as bênçãos te seguirão. Você nem precisa sair correndo atrás de bênção, é as bênçãos que te seguirão. Mas eu quero que você saia aqui com temor no teu coração, entendendo que o oposto também é verdadeiro.
A desobediência atrai maldição. Essa semana, uma jovem entra no meu gabinete, desesperada. Voltei a ter crises. E pelos relatos, era como se fosse síndrome do pânico. Dor no peito, angústia na alma, vazio. O que está acontecendo? Uma história que se repete frequentemente e a gente não percebe. Ela teve um namoro lá atrás, 2 anos. Terminou, ficou machucada, ferida. O coração se bloqueou e ela começou a desenvolver esses sintomas. Mas foi se recuperando. Passou 2 anos. Estava bem. E conheceu um jovem que elogiou, que já nos primeiros encontros mostrou um interesse absurdo por ela. Quando via, os olhos brilhavam e ela decide desobedecer ao Senhor a respeito da sexualidade. A palavra é clara. Sexo é para o casamento, uma entrega total. E ela se entregou. Só que o covarde, dias depois diz, olha, eu não estou preparado para um relacionamento sério. Olha, ainda estou machucado no meu último relacionamento, não vai dar. E ela estava desesperada. Ferida, machucada, por quê? A desobediência. Só resulta em maldição. Cedo ou tarde, a conta chega. Poxa, mas Deus é muito careta. Deus está quebrando o barato da juventude, que esse papo de que o sexo é para o casamento, não é para cortar o barato. Ele criou o sexo. Ele desenhou o corpo do homem, o corpo da mulher. Ele fez os nossos órgãos genitais. Sabe para quê? Para algo lindo, um presente que ele deu para o casal. Porque não é apenas corpo se juntando. É cumplicidade, é entrega de alma, é expressão de amor. E quando praticado fora dos princípios, vai trazer maldição, dor, estresse, angústia. É o pai dando direção e o filho não entendendo. Isso precisa ficar bem claro para você. Obediência resulta na tua bênção e na tua prosperidade. Obedeça, obedeça, obedeça. Pastor, mas até mesmo quando a Bíblia diz que eu preciso perdoar quem me ofendeu, sim. Mas ele foi culpado, ela foi culpada, perdoa, perdoa. As clínicas estão cheias de pessoas que estão desenvolvendo um monte de sintomas no corpo. Está aqui os médicos, né? Somatizando. E muitas vezes os médicos estão tendo que indicar para psicólogo. Por quê? Porque é justamente a alma angustiada e o corpo não aguentando e começa a somatizar. Por falta de liberar perdão. E o próprio Jesus diz, perdoa quantas vezes for preciso. Até na oração do Pai Nosso está lá. Senhor, perdoa-me assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Perdoa. Não é fácil, mas é o que atrai bênção. Viva em santidade. A palavra diz, sede santo, porque o Senhor é santo. Você patina na vida, porque não está obedecendo. Pastor, mas eu sou gente de carne e osso, eu não consigo ser santo. Eu sempre digo que esse é um caminho de mão dupla. Você busca a Deus, Ele em você faz com que você consiga resistir às tentações e se manter puro e santo. Consequentemente, você obedecendo, se tornando puro e santo, atrai a presença de Deus. E essa é a segunda verdade que eu queria deixar bem claro para você. Sai daqui entendendo que as bênçãos de Deus caem sobre você quando você obedece, mas a maior de todas as bênçãos também, que é você atrair a presença de Deus, porque a obediência faz com que Deus se aproxime de você e se revele a você. Você pega esse livro e você não vai encontrar um herói da Bíblia Sagrada
que teve experiência com Deus, que não foi obediente. Todos eles desfrutaram da presença de Deus porque foram obedientes. E, quando se voltaram para os princípios e as instruções do Senhor, eles sabiam que corriam um grande risco de perder a presença de Deus, e alguns deles perderam a presença de Deus. Você sabe, conhece o Davi, homem segundo o coração de Deus, pecou, foi errante, como qualquer ser humano, mas se arrependeu. E a oração no Salmo 51 é: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Sabe por quê? Porque ele já tinha observado o que aconteceu com o rei antes dele, Saul. Saul foi ungido, Saul foi escolhido, Saul também foi colocado onde ele estava como rei por Deus. Só que depois de rei ele começou a desobedecer, sacrificou quando era para sacrificar, desobedeceu, principalmente quando Deus mandou ele exterminar os amalequitas. Até eu queria ler esse texto, se puder colocar na tela, 1 Samuel 15, 22. Um texto que é muito forte, e às vezes a gente negligencia isso, mas Deus abriu mão de Saul pela desobediência. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Só para você entender o que está acontecendo aí. Deus disse que era para ele matar todos os amalequitas, inclusive os animais, que Deus não queria nada daquela gente, porque era tudo consagrado a demônios. Um povo mau, um povo rebelde. Lá quando o povo saiu do Egito, esses amalequitas foram uma pedra no sapato do povo. E agora estavam colhendo as consequências. Só que Saul conquistou, mas não matou todo mundo, guardou o rei Agag e permitiu que os soldados pegassem os melhores cordeiros, as melhores ovelhas, os melhores gados e guardassem também. Anteriormente, daí quando Samuel chega e confronta: o que isso está acontecendo? Estou ouvindo o carneiro, era para exterminar todo mundo. A desculpa de Saul é: não, mas nós guardamos o melhor para consagrar a Deus. Olha só isso, querer dar um jeitinho na desobediência, camuflar a desobediência. E você precisa entender isso. Desobediência parcial continua sendo desobediência. Para Deus é desobediência completa. Mataram todos, mas deixaram o rei, as ovelhas, e com a desculpa de que era para consagrar o Senhor. E daí vem essa palavra dura: Deus não está preocupado com a gordura que você quer derramar, com as ovelhas. Melhor é obedecer que sacrificar. Daí vem esse ditado popular, né? Ditado que é melhor obedecer do que sacrificar. Continua o versículo próximo, vamos ler, pode passar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Meu Deus. Meu Deus. A porfia como iniquidade e idolatria. Porfia vem também de porfiar, desobedecer, usar de malignidade. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Gente, pastor, mas hoje é noite de vitória. Eu vim aqui para receber uma vitória. A vitória vai vir quando você se posicionar para obedecer a instrução do Senhor. Porque você está perdendo a bênção do Senhor e a presença dEle quando você desobedece às palavras dEle. Deus não mudou. Olha isso aí. A rebelião é como a feitiçaria. Sabe aquela pessoa feiticeira que mexe com demônios? Aquela pessoa que está cortando galinha e colocando nome de gente, está fazendo encruzilhada, está pagando para demônios. Rebelião contra Deus. É isso. Sabe aquelas pessoas que idolatram estátuas e imagens? Deus está dizendo: a desobediência é como se fosse idolatria, porque o coração está rebelado contra mim e Deus se afasta.
Para que maior prova que se a gente voltar lá, Êxodo 33:3, o povo que Deus tira do Egito como escravo, começa a desobedecer, murmurar, reclamar, e daí o ápice que você conhece, pelo menos dos filmes, eles constroem um bezerro de ouro, enquanto Moisés está lá recebendo a glória do Senhor e a palavra de instrução, o povo está lá com saudade dos deuses do Egito. Agora, escute o que eu vou te dizer, eles chegam naquele nível, porque já saem do Egito, reclamando, murmurando, esquecendo de agradecer, de prestar um culto ao Senhor, e culmina em algo materializado, terrivelmente idólatra. Chega lá em Êxodo 33:3, olha o que o Senhor vai dizer: há uma terra que mana leite e mel, e Deus está dizendo, vou mandar um anjo, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, povo desobediente, de coração duro, para que te não consumas eu no caminho. Deus estava tão indignado com aquele povo que chegou para Moisés e disse, não vou com esse povo, de rebelde, desobediente. Por que não falar também do exemplo de Saul? Você quer colocar na tela, Juízes 16:20, Sansão era aquele camarada que brincou com o pecado. A instrução de Deus, não case com essas mulheres filisteias, não se misture com esse povo. E ele desobedecendo, até que encontrou uma Dalila, astuta, interessada no dinheiro. E você sabe que ele abre o coração e diz que a aliança que ele tinha com Deus também estava manifesta no cabelo. Se cortasse o cabelo, quebrava essa aliança com Deus. E ela rapa o cabelo dele, e daí ela grita, e disse ela, Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse, sairei como das outras vezes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Nosso presidente disse que esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque as pessoas brincaram com o sagrado, caíram em pecado, brincaram com o pecado, perderam a presença do Senhor e nem perceberam disso. O pastor Jander, na segunda-feira, ele falou sobre isso. Ele falou que quando a presença do Senhor vem sobre uma vida, isso se torna muito visível. Por quê? Porque a gente se alegra, a gente sente algo queimando no coração, um preenchimento na alma, paz e alegria. Mas muitas vezes o Senhor se retira em silêncio. Você brinca e brinca e brinca e brinca com o pecado, achando que não, sou faixa de Deus, Deus cuida de mim. Mas por brincar com o pecado, Deus já te retirou. Só que você vai sentir quando precisar dele e ele não mais estiver lá. Gente, o que eu estou falando é muito sério. E como um pastor que vos ama, eu tenho nas quintas-feiras tentado dar palavras de orientação para que você decida obedecer. Pare de brincar com esse vício. Deus tem sido misericordioso contigo até aqui? Tem. Mas pare. Uma hora você morre. Uma hora não tem mais volta. Está falando do quê? Eu estou falando de casos que eu já vi aqui. Adolescentes que eu pastoreei aqui. E que a gente orientou, não brinca com isso, não brinca com isso, não brinca com isso. E depois eu recebo a notícia, pastor, morreu de overdose. Falo porque me dá liberdade de falar. Irmão nosso, irmão Alexandre de Ilhota, hoje ele até, posso chamar ele aqui, ele dá testemunho da filha, a própria filha. Não vai, filho, nas baladas. Não brinque com essas coisas. Uma pílula de êxtase misturada com outras bebidas levou a óbito. Não teve mais oportunidade.
Desobediência. Aqui, ó, tenho falado muito sobre isso. Língua. Hábito de mentir, de enganar, de falar mal dos outros. É pecado. Só vai atrair maldição para você. Não levar a sério as instruções de Deus sobre o cuidado com as tuas finanças. E honrar ao Senhor com aquilo que você tem de renda. Provérbios 3, verso 9 e 10. Honra ao Senhor com as tuas rendas. E você vai ver Deus te prosperando. Mas eu conheço gente aqui, dessa igreja, que há 15 anos, murmura de oferta, murmura de dízimo. E continua patinando na vida. Não anda para frente na vida financeira. Conheço gente que chegou nessa igreja devendo 200 mil. E disse, eu vou ser fiel ao Senhor no pouco que eu tenho. Hoje está sem dívidas, próspero, porque se tornou alguém fiel com os seus recursos. Ei, Deus está falando com cada um de nós. Talvez você está olhando para a situação da tua família. Eu não preciso ficar dando exemplo, quem sabe, de pessoas que você não conhece. Olha para a sua família. Eu desafio você a fazer um desenho da árvore genealógica. E começa a marcar lá quem era viciado em alguma coisa, dependente químico, dependente do álcool. Quem traiu o marido ou a esposa. Quantos casamentos foram desfeitos? Vai fazendo essa árvore. E daí, tenta entender a história. Em todas as catástrofes da tua família, você vai ver pecado, 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 desobediência, desobediência, desobediência e desobediência. É por isso que nós queremos ser bem-aventurados. Precisamos decidir obedecer. Se coloque em pé. Quero orar por você. Lucas 11, 27 e 28. Tem uma história que a gente passa despercebido quando a gente lê a Bíblia. Jesus, ele está falando de vários ensinamentos. Vários ensinamentos. De repente, uma mulher quer chamar a atenção, no meio da multidão ela grita: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que você mamou, Jesus. Olha só, querendo elogiar Jesus. Jesus responde no versículo 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha a cena. E para a gente finalizar, João 14 e 15. Esse versículo você precisa memorizar no teu coração. Jesus, ele deixa muito claro a maneira com que ele deseja ser amado por você. E ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu finalizo com esse versículo na tela. Não adianta a gente falar, não adianta a gente cantar, não adianta a gente colocar um adesivo no carro ou uma camisa bem grande aqui, dizendo que nós somos dele, pertencemos a ele, que nós amamos ele. Única coisa que Deus espera de você, e o próprio Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Sabe por quê? Porque assim você vai caminhar no lugar certo, assim você vai se livrar do mal, assim você vai ser próspero, e isso alegra o coração de Deus, quando você é abençoado. Obediência, esse é o segredo do sucesso. Feche os seus olhos. Do púlpito à porta, eu me incluo nisso. Eu preciso aprender a obedecer. Nós precisamos aprender a obedecer. Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa noite. E nós estamos aqui mais uma vez nos posicionando, decididos a obedecer. Reconhecemos que não é fácil.
como essa velha natureza humana fala alto, como essa velha natureza humana quer pecar, como essa velha natureza humana quer se manifestar. Mas nós queremos a tua presença, e por isso dizemos não ao pecado, não à tentação. Nós queremos obedecer, reconhecendo que não é fácil, Senhor, perdoar quem nos ofendeu, não é fácil, Senhor, controlar a nossa língua, que deseja muitas vezes envenenar, não é fácil, Senhor, dizer não para os desejos sexuais, não é fácil, Senhor, praticar as coisas que tu deseja que nós venhamos praticar. Mas nós entendemos que para ser feliz e abençoado nós precisamos obedecer, e nós negamos a nossa vontade para fazer a tua vontade, porque tu és o Senhor e nós os servos. Tu manda, nós obedecemos, e nós sabemos que no fim nós seremos recompensados e muito agraciados por tudo isso, porque o sucesso está em obedecer aos teus mandamentos. Eu oro, Senhor, por essa igreja, e eu peço que o teu Espírito Santo os fortaleça todos os dias, que a tua graça os envolva, Senhor, e traga discernimento, para que a obediência seja um padrão de vida, e não apenas uma ideia utópica. Deus, nós queremos obedecer, e nós aqui já começamos a confessar os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, porque nós sabemos que tu és o Pai que também está de braços abertos para nos perdoar, e nos levar de novo para sentar na mesa e desfrutar de coisas excelentes. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós arrependemos das mazelas que praticamos, e em Ti nós queremos viver essa nova vida todos os dias. Assim nós oramos, pedindo essa bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.